estudei muito nos Estados Unidos, né? E é muito diferente se você for ver a legislação nos Estados Unidos e a legislação brasileira contra o refugiado. Eu acho que, por exemplo, a ONU, o Acnur, né, como agência da ONU para os refugiados, eu não sei se dizer que ele seria um órgão fiscalizador, mas seria mais um órgão para implementação de projetos e para apoiar, porque cada país tem soberania para poder fazer suas próprias leis, né, e determinar a lei do refugiado nos seus países, no seu território, né. Então, por exemplo, os Estados Unidos, para um refugiado chegar nos Estados Unidos, ele tem que passar por um país intermediário. Então, ele sai do seu país de origem, ele fica num campo de refúgio e de lá ele faz essa solicitação para poder chegar. Ele não pode entrar de maneira ilegal, por exemplo, nos Estados Unidos, que nem poderia acontecer no Brasil, e solicitar o refúgio em território americano. Então, é uma dinâmica diferente. Eu conversei com alguns refugiados que chegaram a ficar 17, 20 anos em campos de refugiados, esperando a documentação para poder ser aceito nos Estados Unidos. E aí o Acnur e outras agências internacionais dão todo esse apoio nos campos de refugiado, para fazer toda a burocracia, fazer esse procedimento. Então tem um esforço internacional muito grande para que essas leis sejam cumpridas, mas realmente cada país tem a soberania no seu território. E, Tiago, você aborda no seu livro um pouco do contexto histórico sobre a questão dos refugiados, que é até anterior à guerra da Síria em 2011, não é mesmo? Exatamente. Na verdade, o meu livro, a intenção principal, eu me graduei em jornalismo, né? Então eu queria mostrar histórias de quem são essas pessoas refugiadas. Porque se você parar para pensar, o refugiado ele saiu do país dele porque sofreu uma perseguição. Então ele não está indo para outro país porque ele quer, né? Ele está indo porque ele foi obrigado a sair do seu país. Então você vê que tem preconceito, tem a xenofobia, tem pessoas que são tratadas de maneira diferente por serem refugiados, e eu queria entender por que isso acontecia. As pessoas, na verdade, não entendem essa história que está por trás. Então o objetivo principal foi contar a história das pessoas que estão refugiadas aqui no Brasil, né? E para isso eu fiz uma retomada histórica, porque eu acho que isso é muito importante para a gente mostrar o contexto. Se você for ver, né, a história humana sempre teve muitas migrações e muitos refúgios, mesmo antes do termo refugiado, né? Quando você fala, por exemplo, a formação do Reino Espanhol, houve muitas perseguições àqueles que não eram católicos. Então isso já era, de certa forma, uma perseguição religiosa que acabou expulsando pessoas da região, o que seria parecido com o que a gente ainda tem hoje. Então, apesar do termo ter surgido depois das legislações, das convenções internacionais, tem um contexto histórico que é importante a gente abordar, para dar realmente esse panorama todo de que sempre houve essas perseguições, e é importante que a gente tenha as convenções internacionais, a Convenção da ONU de Refugiados da década de 50, e depois a legislação brasileira veio só na década de 90, é muito recente essa legislação. E eu incluí, na verdade, esse panorama histórico, acho que para dar um contexto, um suporte, para trazer depois as histórias, né? Até se você falar do próprio Brasil, o Brasil de certa forma tem um paradoxo, né? Porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil aceitava refugiados, mas com uma limitação geográfica, apenas quem era da Europa era considerado refugiados. Então recebeu muitos chineses, muitos húngaros que vieram no país, mas não tinha esse status de refugiados por uma delimitação do termo para apenas pessoas europeias que eram refugiadas. E depois você acaba tendo um período de ditadura militar, que você tem uma perseguição política e acaba enviando pessoas, né, que tinham que pedir esse asilo político, que tinham que pedir refúgio em outros países. Então a própria história brasileira tem perseguições e é controversa nesse tema, né?